Calma, mãe. Ai, que disse. O que aconteceu aqui tá chamando a atenção de todo mundo. Maria Marçal é uma garota bem-sucedida e que sabe muito bem como aproveitar os luxos que seu dinheiro pode comprar. Então você já parou para pensar como é a vida dessa celebridade gospel? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa da cantora Maria Marçal. O que vamos mostrar são apenas alguns dos muitos bens que Maria Marçal vem conquistando na sua carreira como cantora gospel. Todo esse poderio dela pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, certo? Lembrando que não é uma crítica. Esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva, tá bem? Já que tudo foi conquistado com muito esforço e trabalho, e ela merece nossa admiração por ser uma talentosa cantora. Carreira. Nascida no ano de 2009 em uma das regiões litorâneas do Rio de Janeiro, no município de Rio das Ostras, Maria Marçal desde muito cedo demonstrou vocação pela música. Mas sua história dá-se início em janeiro do ano de 2021, após ela passar dificuldades e viver momentos de uma grande miséria em sua casa. Maria lembra muito bem desse episódio de deserto em sua vida, em que, diante da situação, ela ouvia uma voz dizendo para ela orar e profetizar. Ao começar a profetizar, lembra que veio à sua memória a letra de um louvor chamado Deserto. Eu acho que foi na semana seguinte que eu ouvi Deserto, aconteceu algo dentro da minha casa, que eu lembro que eu fui pegar um iogurte dentro da geladeira e quando eu abri a geladeira não tinha nada. Pra não dizer que não tinha nada, apenas uma garrafa d'água, né? E eu lembro que eu fiquei muito triste e comecei, eu nem sabia direito a música, e eu ministrei: esse deserto vai chegar ao fim. E profetizou que seu deserto ia chegar a um fim. As coisas começaram a mudar na vida da artista ao que ela compartilhou sua interpretação musical na internet. Isso mesmo, com apenas 13 anos decidiu gravar o cover da música Deserto, de composição de Anderson Freire, lançada em 2013 na voz da cantora Ariane, que rapidamente acabou viralizando nas redes sociais como TikTok e Instagram. O ambiente digital e as redes sociais foram decisivos na sua carreira, e rapidamente ela começou a chamar a atenção e a ser descoberta por amantes da música gospel. Após todo esse sucesso nas redes sociais, ela tem recebido convites para ministrar em várias regiões do Brasil em grandes eventos de igrejas, se tornando uma das maiores promessas da música gospel no ano de 2022 e 2023. Com uma voz madura, afinada e potente, ela conquistou o estrelato, ganhando projeção nacional em um curto período com a canção Deserto. Essa versão alcançou mais de 50 milhões de execuções no Spotify, o que lhe abriu portas para fazer parte do cast da MK Music, a maior gravadora gospel do Brasil. E essa foi a oportunidade para que a cantora gospel mirim oficializasse sua carreira. Assim, o seu primeiro trabalho musical foi gravado, que conta com 5 músicas: Deserto, Uma Coisa Nova, Tempo de Cantar, Infinito e Gerado no Altar. Embora há pessoas que acreditam que a viralização das suas músicas é o resultado de sua fé, por outro lado, é inegável o talento da garota e a bela voz por trás de canções. Maria Marçal tem uma vida na presença de Deus e impressiona a todos pela voz grave e imponente ao cantar louvores, alcançando pessoas para Jesus através de suas canções. Perdas materiais. No ano de 2022, Maria Marçal sofreu um duro golpe e usou as redes sociais para pedir orações pela sua família. Isso porque a casa onde ela mora com os pais foi invadida pela água da chuva após uma forte tempestade.
Maria estava em viagem atendendo algumas agendas e foi seu irmão que enviou o vídeo do estrago que a chuva fez. Chegamos em casa, nossa alegria, glória a Deus! Tudo cheio de lama, gente, tudo cheio de lama. O sofá pra cima, tudo pra cima. A cantora fez uma publicação dizendo que estava triste, mas que ia lutar para recuperar as coisas que foram danificadas com a enchente. Alguns móveis estragados. Mas a gente sobreviveu, entendeu? A gente sobreviveu, todo mundo ficou bem, glória a Deus. Beijão pelo carinho. Gastos extravagantes. Com o reconhecimento nacional através de seu sucesso, o padrão de vida da Maria Marçal mudou radicalmente e ela começou a ser convidada para grandes programas de televisão, recebendo atualmente um dos maiores cachês da atualidades do meio evangélico. Para quem já passou privações financeiras, hoje não pode reclamar de nada, já que ela agora pode desfrutar de uma vida confortável e luxuosa. E Maria Marçal definitivamente não economiza na hora de gastar seu dinheiro e aparece em fotos bem vestida, com roupas e artigos de luxo. E ela curte muito andar na moda e ostenta itens de várias marcas na sua rede social. Ela apareceu usando, por exemplo, um tênis da marca Louis Vuitton, que custou por volta de R$ 8.100. Em outra ocasião, ela já apareceu ostentando esta bolsa em couro safiano da marca Prada edição de 2005, item que custa por volta de R$ 15.000. Apaixonada por tênis, ela foi flagrada usando esse lindíssimo GG Screener com aplicações de cristais da marca Gucci, que custa em torno de R$ 6.720. Mas esse foi presente da Marina, a dona da MK Music. Assim como também esse lindíssimo cinto de couro, também da Gucci, cujo valor sai pela bagatela de R$ 2.430. Outro presente também nada barato de Maria Marçal foi uma bolsa GG Marmon. O acessório emblemático da marca Gucci custa R$ 18.811. Isso que eu tô dizendo. Ela vai botar esse vídeo. A grande cantora Maria Marçal tem dinheiro suficiente para comprar qualquer item de luxo que ela sonha em usar em seus looks, como esse óculos de sol mormai dourado que ela aparece usando, que já custou por volta de R$ 596 e que hoje o valor é de R$ 339. Digamos que barato em vista do que já foi mostrado. Maria Marçal é uma menina poderosa que já conquistou um bom dinheiro com o seu trabalho impecável. E é por isso que a nossa amada popstar pode gastar bastante dinheiro com sua aparência e também com seu estilo de vida confortável. A cantora gospel sempre comparece grandiosa em eventos vestida de forma impecável. Viagens. As viagens fazem parte da vida de Maria Marçal. Isso porque, desde que ela se consagrou no meio gospel, ela passa a maior parte do seu tempo viajando, com o objetivo de levar a mensagem de Deus através da sua música. Mas, como todo ser humano não é de ferro, no início do ano de 2024, ela resolveu deixar o microfone e o palco de lado e decidiu viajar para tirar umas férias merecidas. Isso mesmo, e a cantora realmente sabe muito bem como aproveitar o seu dinheiro na hora de viajar por aí. E um dos destinos favoritos dela foi viajar para a Disney nos Estados Unidos. Eu vou na Disney? Ai. Vai, deixa eu ir, vai. Conforme vemos, Maria Marçal curtindo o bem bom da vida no parque da Disney e ela e sua mamãe andando na montanha-russa. Além de fazer compras e curtir os pontos turísticos, ela aproveitou para produzir conteúdos para o seu canal. Nas imagens, podemos ter um gostinho sobre como foi o passeio merecido dela, que levou toda a sua família para conhecer a Disney.
Apesar de não saber os valores gastos, uma viagem dessa com certeza não tem ficado nada barato. Mas sabemos que dinheiro não é problema para Maria Marçal, que já é bem sucedida financeiramente. Onde andou nos brinquedos e aproveitaram muito bem a vida, curtindo muito e registrando seu momento da viagem nesse cenário absurdamente espetacular. Polêmicas. Estamos cansados de saber que a vida dos famosos é repleta de polêmicas. E com Maria Marçal também não foi diferente e sua carreira é repleta de situações controversas. Por que será que o nome de Maria Marçal está ultimamente atrelado a tantas polêmicas? Em março de 2023, um homem que se identifica nas redes sociais como profeta gravou um vídeo dizendo que viu uma reunião no inferno onde a cantora Maria Marçal era alvo de uma tentativa de tirá-la da presença de Deus. O suposto profeta disse que Maria Marçal, que na época tinha apenas 13 anos, seria possuída pelo espírito de Deus mandou falar para Maria Marçal que o diabo tá fazendo uma reunião lá no inferno para poder colocar um espírito que tá rodeando a juventude, que é o espírito do mesmo espírito que possuiu o JA, tá querendo tocar em você. As falas do religioso causou um verdadeiro terror na família da jovem cantora. E pai e mãe vieram a público repreender as falas absurdas do tal profeta. E em prantos a mãe diz: então, esse falso profeta, eu tô mandando uma mensagem pra ele poder parar e tirar esses vídeos idiotas que ele tá colocando. Eu sei que é o preço da fama, eu sei que ela passa por isso por ser uma pessoa, uma criança pública. Maria, também bastante abatida, apareceu num vídeo chorando e pedindo aos seus seguidores para denunciarem o vídeo do suposto profeta. Por favor, denunciem as páginas, ajudem a chegar o vídeo nele para ele parar com isso, porque isso para qualquer adoração de uma pessoa. Em junho de 2023, a missionária Cristina Maranhão causou polêmica ao criticar duramente a canção Uma Coisa Nova, interpretada por Maria Marçal e Eurice Diniz. Para a missionária, a canção não era louvor a Deus, mas uma massagem de ego. Tem uns hinos que hoje não é mais hino, é música. É música, não tem mais louvor. Que aí veio umas frases que você não entendeu nada. Você tá assim, ó. Vai repercutir, eu vou falar. A roda grande dentro da pequena. Eu tô querendo achar isso até agora. Os louvores tem que ser para massagear ego, para levantar a galera. Conforme ouvimos, a religiosa diz não entender essa de a roda grande dentro da pequena, que é nada mais que uma frase comumente utilizada pelos pentecostais e tem a base bíblica que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 1, versos 15 ao 16. Mas essa polêmica ganhou ainda mais repercussão quando começaram a falar que a música era do Satanás, por ter uma certa referência com uma entidade da Umbanda. Ao ouvirmos a música da Umbanda que louva a Maria Mulambo e a música da Maria Marçal, percebemos uma similaridade na frase a roda grande dentro da pequena. Vamos ouvir. Não sei onde esse povo vai parar com essas coisas tão esquisitas que arrumam para criar polêmicas, ao ponto de chegar a surgir rumores de que esse hino pode ter sido criado sobre fortes rituais de magia negra. Tudo por conta de que a música que existe da Umbanda sauda a entidade Maria Mulambo.
E também pelo ritmo bem semelhante às músicas de terreiro, Maria Marçal estaria saudando a entidade. Vê se pode? E isso, quem sabe, foi o que fez até a missionária das revelações tecer sua crítica. O muito admira é por ela, a missionária, não entender a letra da música que já foi provado ter embasamento bíblico. O compositor Fábio Paixão compôs o hino com base em Salmos, onde a inspiração para ele compor veio em um culto. Então, como pode ter algo de macabro nesse hino? No mês de novembro de 2023, uma outra polêmica. Isso porque o destaque da cerimônia do 30º Prêmio Multishow se deu ao look de Maria Marçal, que gerou ondas de críticas. O traje escolhido pela artista gerou controvérsias entre os evangélicos. E foi um dos assuntos mais comentados na internet que se manifestaram nas redes sociais. Com talento e carisma, a jovem promessa da música cristã mostra que está focada em sua missão. Pós-Deserto, Maria lançou outros trabalhos de destaque, como Deixa, que entrou para o Billboard Brasil Hot 100. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer. Seu primeiro EP, Deserto, consolidou seu nome na música cristã e lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Multishow 2023, na categoria Artista Cristã do Ano. Entretanto, a trajetória promissora passou a ganhar contornos mais controversos quando a cantora deixou a MK Music, a gravadora que a apresentou ao país, para assinar com a York Show, agência conhecida por representar artistas do sertanejo como Marília Mendonça. Meses depois, Maria gravou seu primeiro DVD, Cura, em Salvador, mas as controvérsias continuaram. Com o sucesso e a ascensão em sua carreira, veio também uma mudança significativa em um tema bastante polêmico e debatido no meio evangélico: os altos cachês cobrados por apresentações. Isso não apenas chamou a atenção do público, como também reforçou uma tendência crescente no segmento gospel. Cantores e pregadores passando a priorizar eventos públicos e altamente remunerados em vez de cultos nas igrejas. E o motivo é evidente. Diferentemente das igrejas, muitas prefeituras pagam cachês muito mais elevados, variando entre 100 mil a 300 mil reais, utilizando recursos públicos. Para muitos cristãos, esses valores são considerados exorbitantes e nos últimos anos tornaram-se uma prática cada vez mais comum no mercado religioso. É válido que um pastor como Silas Malafaia alerte uma jovem sobre os perigos que podem acompanhar a fama e o dinheiro. Também é legítimo que fiéis critiquem os cachês elevados de personalidades do meio gospel, como o da própria Maria Marçal, que gira em torno de 200 mil ou até mais por apresentação. Contudo, a situação começou a sair do controle quando as críticas deixaram de se concentrar em questões financeiras e passaram a atingir a aparência e a forma como a cantora se comporta em suas apresentações.
Cante aí, que o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A partir daí, surgiram os pré-julgamentos. Houve quem afirmasse que ela se tornaria um novo J.A., comparando sua trajetória à do cantor. E até mesmo pessoas que passaram a especular sobre a sua vida pessoal, dizendo que ela jamais se casaria com alguém do gênero masculino. Em resumo, críticas absurdas e desproporcionais direcionadas a uma jovem cantora de apenas 16 anos de idade. Porém, nos últimos dias, Maria decidiu romper o silêncio. Cansada dos ataques constantes nas redes sociais, ela fez um forte desabafo sobre tudo o que vem enfrentando. Afinal, uma coisa é questionar cachês, escolhas profissionais ou posicionamentos públicos. Outra, completamente diferente, é transformar uma adolescente de apenas 16 anos de idade em alvo de ofensas, especulações e julgamentos cruéis. A cantora Maria Marçal decide vir a público e se emociona, rebatendo ataques que tem recebido nas redes sociais. Olá, eu sou a Maria e tenho 16 anos. Isso mesmo, nem 12, nem 13, nem 14, nem 15. 16 anos, a Maria cresceu, está se tornando uma mulher, mas ainda está vivendo a adolescência. Comecei a cantar para mudar minha vida /Jesus com 3 aninhos. E continuo firme até hoje. Ao longo da minha caminhada com Deus, Deus foi me dando maturidade para entender que somente o que Ele dizia para eu fazer importava para mim. Imagina para uma adolescente que está formando caráter, abrir um vídeo dela adorando a Jesus, irmãos em Cristo, coloco em aspas, criticando ela. Eu acho que isso não pode nem ser chamado de críticas, mas de comentários de ódio, em cima de uma adolescente que estava ali, rindo, adorando a Jesus por ter o privilégio de adorar ao amor da sua vida. Eu quero ser muito aberta com vocês sobre o meu pensamento. Eu nunca entendi esses comentários de ódio, ou porque tudo que eu faço, as pessoas vêm com comentários de ódio em cima de mim. Algumas dessas pessoas que comentam comentários de ódio são pais. Imagina você dizer, ou alguém dizer, não conhecendo a sua filha, alguém dizer para sua filha que ela não vai casar com um homem. E eu venho aqui não só falar, mas também repreender todas as pessoas que falam que eu não vou casar. Eu creio que eu vou casar sim, com um homem que ame a Deus mais do que tudo. Eu creio que Jesus está vendo tudo. E as pessoas que medem o som só porque eu não coloco uma câmera para gravar meus momentos íntimos com Deus, essas pessoas não sabem o meu momento íntimo. Eu não sabem, em meio à correria, o tanto que eu me entrego a Jesus por inteiro. Não falo isso para me expor, mas para falar que as pessoas não me conhecem direito, não conhecem minha intimidade com Deus. Ou também quando tem alguns comentários do tipo, ai, as vestimentas dela mudou, ela mudou, e olha a vaidade. Gente, eu cresci. Estou me tornando uma mulher e tenho ciência que não estou usando roupa indecente. Ainda sou uma adolescente que ama Jesus mais do que tudo e para a tristeza do diabo eu continuarei. Um novo tempo começa e mais uma parte da minha história é escrita agora. Há algum tempo, Maria Marçal, na igreja em que cresceu, chorou muito falando dos momentos em que pensou em desistir. Acredite nos seus sonhos, porque um dia eles podem se tornar realidade. Porque Deus ainda realiza sonhos. Eu sempre fui uma menina igual a José, que tinha um sonho muito doido, muito alto, que sonhava demais. E Deus fez demais também. Fez mais do que eu pensei, mais do que eu imaginei, mais do que eu sonhei. E eu lembro que quando eu achei que a minha vida não tinha mais sentido, quando eu entrei no quarto chorando muito, eu lembro que eu olhei para os meus pais e falei assim, mãe, pai, eu não quero mais. Eu quero largar tudo e parar, eu não quero mais. E eles sempre muito sábios, eles não falavam nenhuma palavra. Eles pegavam na minha mão e sempre faziam uma oração. Eu lembro que naquela época é 1 ano, 5 meses. Mas eu lembro que os meus cabelos estavam caindo, as pessoas falando mal de mim, os comentários ruins vindo, e eu pensando, acabou. Eram caras de demônios usando a minha cara com cara de demônio.
a todas as páginas de fofoca falando sobre cancelada Maria Marçal. Maria Marçal sem unção, Maria Marçal sem essência, Maria Marçal isso, Maria Marçal aquilo. E eu lembro que eu virei para os meus pais, para os 2 irmãos também estavam lá, os 3 irmãos estavam lá no quarto, estava todo mundo no quarto. Eu estava em um jantar em família, e eu lembro que eu comecei a ver os comentários e comecei a chorar muito. E foi aonde o pesadelo veio. Foram noites de choro, manhãs de choro, tarde de choros, tarde de angústia, manhã de angústia, a noite angustiada. Eu lembro que os meus pais fizeram a minha oração e agarraram na minha mão e começaram a me abraçar e dizer: Maria, esse deserto vai chegar ao fim. Eu fico pensando, Mariazinha, se você desistisse no meio do caminho, você não ia estar vivendo o que você está vivendo hoje. Olha onde eu estou, na igreja onde eu cresci, gravando pro Fantástico, com uma multidão linda, adorando o nome que está acima de todo nome, Jesus. A glória do Senhor sendo real em nosso meio. Jesus passeando entre nós. E o nome de Jesus sendo glorificado e exaltado através da minha história, para impactar várias outras histórias. Então quero dizer a vocês, o Deus que me fez sonhar lá atrás é o mesmo que está me proporcionando viver tudo isso que eu estou vivendo. Se as pessoas dizem para você desistir, e Deus está dizendo continue, então deixe todos de série, deixe todos de lado e continue seguindo a Cristo, pois Ele te mantém de pé e te sustenta todos os dias. Preciso comentar sobre a fala, o vídeo que a Maria Marçal postou recentemente acerca dos ataques que você vem sofrendo nas redes sociais, inclusive pessoas dizendo: será se ela está namorando com alguma menina? Quando é que ela vai se revelar? Queridos, isso aqui é muito sério, isso aqui é um julgamento premeditado, algo muito sério. Já teve até profecias acerca disto, falando algo muito sério com a cantora. Eu não estou aqui para entrar nos detalhes, no mérito. Uma coisa eu digo: se nós somos servos de Deus, nós temos que olhar para uma moça como esta, 16 anos, como se fosse filha, como se fosse irmã, como se fosse alguém do nosso seio familiar. E ao invés de julgar a fim de condenar, interceder, orar, para que Deus venha lhe dar força, vigor a cada dia, lhe levando cada vez mais ao centro da vontade do Senhor. Não é isto que tem acontecido. O pior, que essas pessoas às vezes falam, comentam coisas pesadas e têm filhos ou terão filhos, e daqui a pouco isso poderá acontecer no seio familiar. Talvez dentro da sua casa você vai colher aquilo que está plantando. Eu não estou aqui para defendê-la, eu estou aqui para lhe dizer: ore pela vida dela, clame pela vida dela, a fim de que tudo isso que estão falando não venha a acontecer, mas que aconteça como ela citou aqui no vídeo, que futuramente ela encontre o amor da sua vida, um homem que ame a Jesus muito mais do que ela, e que faça uma família para a glória de Jesus. Ela que dias atrás aí estava cantando um louvor tão forte com a cantora Nainane, que chega a impactar o nosso coração. Inclusive, veja a palhinha aí. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. A glória! Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Amados, quem convence o homem, transforma o homem, abençoa o homem, trabalha no homem, é o Espírito Santo, quando a palavra está sendo pregada. Muitas dessas pessoas que comentam vivem uma vida desprovida da misericórdia, da graça, do favor de Deus. São pessoas que se intitulam como os verdadeiros servos de Deus e têm ou se acham no direito de julgar alguém e até mesmo condenar. Esse direito não foi dado
a igreja de Jesus. Não estou dizendo que nós não possamos julgar uma situação, julgar algo que tenha acontecido, mas nós temos que ter cuidado porque com a medida com que se mede, seremos medidos. E antes de tirar o cisco do olho de alguém, temos que tirar a trave dos nossos olhos. Olha, isso aqui é muito sério, hein? Ore, interceda por esta moça, interceda pela vida dela para que Jesus continue efetuando uma grande e poderosa obra. A gente percebe na fala dela um pouco de tristeza, o coração ali meio angustiado por todos os ataques, por mais que nós saibamos que quando alguém entra em evidência, ela passa a ser atacada mesmo, vai vir ataque de todos os lados, inclusive pessoas que não são cristãs, mas se passam por cristãs, na verdade são joio, são os fariseus que estão no meio do povo de Deus, e nós temos que ter sim maturidade para não dar ouvido a essas vozes, a esses comentários. Aquilo que vem de fora tem que entrar aqui e sair aqui, ou não fazer parte do nosso viver. Eu sempre digo, eu aprendi a não ouvir a voz do homem, a voz do diabo, mas dar ouvido simplesmente à voz de Deus. A Maria Marçal, ela não precisa de um falso profeta decretando o destino sobre ela. Ela precisa de gente madura, orando para Deus guardar a alma dela, a mente dela, o coração dela, o futuro, o casamento, o ministério. E aqui entra uma visão cristã de verdade. O cristão não deve brincar com a dignidade de ninguém, muito menos de uma menina. Se Maria Marçal diz que ama Jesus, se ela declara que quer um marido que ame a Deus, se ela está dizendo que crê num casamento com um homem segundo a vontade do nosso Deus, então o papel da igreja não é ridicularizar, duvidar ou profetizar derrota. O papel da igreja é orar para que Deus guarde o coração dela, a mente dela, o futuro dela, a pureza dela, os sentimentos dela e as escolhas dela. No caso, a única hipótese que possa ter influenciado esse pastor e as pessoas que atualmente vão nas redes sociais de Maria Marçal dizer que ela vai assumir a sua homossexualidade e vai virar lésbica é por causa do timbre de voz da menina. Ela tem um timbre de voz forte, protuberante, uma voz não muito feminina, um timbre grave, porém isso de maneira alguma define a sexualidade dela. Apesar de eu ler comentários em vídeos aí que falam sobre essa profecia e muita gente diz que a voz da Maria Marçal é muito grave e tal, que também desconfiam que algo pode acontecer sobre a sexualidade dela se ela não vigiar. Só que parece que tem gente que torce para a menina se perder, só para depois dizer, eu falei, tava na cara. Isso é espírito de acusação, não é Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não fica rodando a vida dos outros esperando uma queda. Quem tem o Espírito de Deus intercede, cobre, aconselha, corrige quando for preciso, mas não transforma uma menina em alvo de humilhação pública. E vamos falar uma coisa bem direta. Esse tipo de comentário sobre sexualidade, ainda mais contra uma menor, uma jovem, é baixo demais. É coisa de gente sem noção, sem misericórdia e sem responsabilidade. A pessoa não sabe o que acontece no quarto dela, não sabe o peso da agenda dela, não sabe as lágrimas dela, não sabe as batalhas que ela enfrenta, não sabe o que ela conversa com Deus, não sabe o que ela sente quando lê essas coisas na internet, mas acha que sabe do futuro dela. A Maria Marçal respondeu com total firmeza. Ela crê que vai casar com um homem que ame a Deus. Essa resposta, para mim, não é só uma defesa pessoal. É também uma declaração de identidade, de fé. Ela está dizendo, vocês não vão escrever a minha história com comentários maldosos. Vocês não vão profetizar sobre o meu casamento. Vocês não vão decidir o meu futuro. Eu creio em Deus, eu entrego a minha vida a Ele. Foi isso que ela disse. A igreja deveria dizer amém para isso. Deveria cobrir essa menina com as orações, deveria pedir a Deus que ela cresça com sabedoria, que não seja engolida pela vaidade do mundo gospel, que não seja destruída pelo mercado gospel, que não se perca nos aplausos, mas também que ela não seja esmagada pela língua dos religiosos, porque às vezes o perigo não vem só do mundo, às vezes vem de dentro da igreja, vem de comentário de crente, vem de página gospel, vem de gente que se acha fiscal da unção alheia, vem de pessoas que usam a fé como faca, e isso precisa ser denunciado. Não é porque alguém canta no meio evangélico que virou propriedade pública. A Maria Marçal, ela não é objeto de consumo espiritual de ninguém, ela é uma jovem, é uma alma diante de Deus, é uma filha de Deus, é uma pessoa em formação. Portanto, quem quer falar da Maria Marçal
fale com temor. Quem quer criticá-la, critique o que for público, com responsabilidade. Quem quer alertar sobre o mundo gospel, alerte. Quem quer falar da verdade, fale com cuidado, mas não entre na área íntima da vida dela. Não invente o futuro da menina, não jogue rótulo sobre ela, não transforme a sexualidade dela em assunto de comentário. Isso é feio, é sujo e não combina com quem diz seguir a Jesus Cristo. A resposta cristã correta não é apontar o dedo e dizer que ela vai cair. A resposta cristã correta é dizer: Senhor, guarda essa moça, dá a ela um futuro santo, uma família abençoada, um casamento, um marido que ame a Deus, que ela tenha maturidade e cresça sem se perder no meio do caminho, sem ser destruída pelos aplausos e nem pelas críticas. No fim, o que Maria Marçal fez foi colocar limite nisso tudo. Ela disse, em outras palavras: vocês não vão determinar quem eu sou, vocês não vão amaldiçoar a minha vida e nem meu futuro. E ela está completamente certa. Que Deus cale toda a palavra maligna lançada contra ela e que a vida dela seja conduzida não por comentários demoníacos da internet, não por fofoca gospel, não por profeta de Baal, mas pela mão do nosso Deus. E como sempre eu digo, né, o meio gospel, ele pode sim corromper uma pessoa quando ela deixa de vigiar. Isso não é conversa fiada, porque a gente já viu muitos casos de pessoas que começaram com um dom maravilhoso, uma voz impressionante, uma unção bonita, cantando para Deus, louvando com sinceridade, levando pessoas às lágrimas, alcançando almas para Jesus, tocando os corações e glorificando o nome de Deus. Só que com o passar do tempo, o brilho do palco começou a disputar espaço com o altar, o aplauso começou a falar mais alto do que a oração, a agenda começou a engolir o secreto com Deus, a fama foi entrando devagar, o dinheiro foi pesando, as amizades erradas, o ego vai sendo alimentado e o diabo, que não dorme nem tosqueneja, começa a minar por dentro aquilo que nasceu para ser santo. E quando a pessoa não vigia, quando não tem cobertura espiritual séria, quando não tem gente madura por perto para corrigir, para proteger, puxar de volta para o centro da vontade de Deus, ela pode acabar pegando caminhos tristes, como aconteceu com vários nomes do meio gospel, como a Jamile, como a Priscila Alcântara, o J.A. e outros jovens que começaram aparentemente com uma finalidade genuína, que era louvar, adorar e engrandecer o nome de Deus, ganhar almas para o reino usando a voz como instrumento de salvação, mas em algum ponto da sua caminhada, alguma coisa se quebrou, alguma porta foi aberta, alguma influência entrou, alguma vaidade cresceu e aquilo que antes parecia altar foi se tornando palco, mercado e imagem. Escolhas que muitos cristãos enxergam como afastamento da essência do Evangelho de Cristo. Por isso, no caso, da Maria Marçal, o que eu posso fazer como cristão é orar por essa menina, orar para que Deus guarde os passos dela, proteja a mente dela, livre ela de todo mal, cerque a vida dela de pessoas tementes a Deus, que ela persevere na oração, que ela fuja da soberba e da vaidade e das influências malignas, dos interesses do mercado gospel, e que ela fuja de qualquer espírito que venha da parte do diabo, que ela permaneça firme em Jesus Cristo até o fim, porque começar bem é bonito, mas permanecer fiel é um grande desafio. E em relação a essa chamada profecia lançada sobre ela, que ela também vigie, ore, busque discernimento e não dê lugar a nenhuma influência espiritual contrária à vontade de Deus. Porque exemplos ruins de queda no meio gospel existem aos montes. E quem finge que isso não acontece está brincando com coisa séria. Agora eu quero saber de vocês que escutam os louvores e as músicas da Maria Marçal. Vocês acreditam que ela está sendo injustiçada, atacada sem necessidade, ou acham que existem sinais de alerta que precisam ser observados com cuidado na vida dela? O que vocês acham dessas acusações levantadas contra ela? Escreva aqui nos comentários a tua opinião, porque eu quero muito saber o que vocês acham, tá bom? Comente aqui embaixo, porque a tua interação com esse canal é muito importante. Pastor desmascara e ataca Maria Marçal ao vivo e também o cantor Gerson Rufino. Só que algo sobrenatural acontece. Algo impressionante aconteceu. Você vai ver isso aqui agora na íntegra. O que eu vou te mostrar aqui é muito sério. O que está acontecendo com o nosso meio evangélico? Quem é que gosta de ouvir Gerson Rufino? Eu gosto. Quem é que gosta de ouvir
Maria Marçal. Eu também gosto, eu vou confessar para vocês que eu gosto. Só que o que esse pastor falou, que ele foi desmascarar, é real, é verdade. Só que existe uma coisa aqui que eu preciso te mostrar com muita calma, com muita cautela, porque nós precisamos entender. Qual é, eu te pergunto e você vai me responder aqui, ó. Qual é o maior problema dos cantores e pregadores dos dias atuais? Qual é o maior problema deles? Talvez você vai responder qualquer coisa menos o que eu vou dizer aqui. Então, calma aí que eu vou responder. Seja bem-vindo, sua presença, que é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Nós acreditamos que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso e a sua graça é tão infinita que ele nos deu de graça a salvação. Ele nos doou Cristo, seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E ressuscitou, garantindo assim a nossa salvação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, você responde logo após. Vamos engatar no vídeo de hoje. Para você, a salvação, ela é de graça ou você tem que pagar um preço por ela? Comente aqui. Vou dar 5 segundos para você comentar. A salvação é de graça ou você tem que pagar um preço por ela? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Algumas pessoas comentaram que a salvação é de graça. E outras pessoas comentaram que temos que pagar um preço por ela. Gente, não há nada nessa vida que você faça que possa garantir a sua salvação. Não há nada nessa vida que você faça, na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Não há nada nessa vida que você faça que possa fazer você merecer a salvação. Não existe preço nessa vida que você faça que faça você merecer a sua salvação. Porque se eu merecesse a salvação, Jesus não morreria na cruz do Calvário por mim. Mas existem sim preços e preços a se pagar para que eu possa caminhar na salvação, que é o preço da santidade, porque sem ela ninguém verá Deus. É o único preço que eu tenho que pagar, é obedecer a Deus e ter santidade. E ter santidade é o único preço que eu tenho que pagar para alcançar a salvação. Não para merecer, mas para alcançar. Agora, valores financeiros, não existe isso não. De graça, Deus nos deu a salvação, e de graça temos que oferecer a salvação. Dito isso, quando eu vou pregar, eu prego sobre a salvação, eu prego sobre a palavra, o evangelho, eu tenho que pregar de graça. Porque a mim foi me dado de graça. Quando eu ouvi a palavra da salvação, a palavra de Cristo, não me foi cobrado nada por isso. Eu fui salvo por essa palavra. Foi de graça. Eu recebi a salvação de graça. Agora, se eu for pregar salvação para alguém, eu for cantar para alguém, eu cobrar para isso, eu estou vendendo a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, para as pessoas que me ouvem. Certo ou errado? Então vamos lá. Veja o que esse pastor falou. Esses cantores pilantra, Maria Marçal, Gerson Rufino, cobrando 150 mil reais para cantar, vagabundos. Pilantra, evangelho é de graça. Mas sabe de quem é a culpa? É dos crentes que pagam eles, porque Deus não levantou artista, Deus levantou foi profeta. Hoje está cheio de artista. Quanto é, irmão? É 100 mil para cantar, uma vergonha para o evangelho de Cristo. Cobrando para cantar, cobrando para pregar. A igreja se corrompeu. É pastor envolvido com política. Porque hoje, os crentes que me perseguem na rua, isso é coisa de doido. Não precisa não. Mas está chegando aí a política agora. Aí um bocado de cabra safado, entregando santinho de político, fazendo campanha eleitoral. A igreja racha. Um grupo diz que é de Lula, outro diz que é de Bolsonaro, um diz que é da esquerda, outro diz que é da direita. Mas ninguém quer seguir a Cristo de verdade. Evangelho é contramão da lógica. Evangelho é cruz. E dizia a mim a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Ei, irmão, é uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho que esses pastores modernos do século XXI pregam não é o Evangelho que Paulo pregou. Paulo diz ainda que vem um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema, evangelho de porta larga. O importante é dar dinheiro para os pastores, viver zona de conforto, pastor comprando fazenda, pastor comprando mansão, andando em carro de 500 mil e os pobres na igreja morrendo de fome. Existem aqui coisas interessantes a se dizer dentro desse vídeo aqui, mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse pastor falou certo na hora errada. Sim, falou uma coisa que era certa na hora errada. Vou criticar o pastor e criticar também os cantores que fazem isso que ele está falando. Vamos criticar o pastor agora? Vamos refutar o pastor? Gente, isso é uma pregação de rua. Ele está pregando uma praça. Sejam inteligentes, sejam espertos. Quando você for pregar em rua, quando você for pregar na praça, quando você for fazer uma evangelização, larguem de ser bestas. O que você tem que pregar em uma evangelização é o evangelho. Você tem que falar sobre Cristo, sobre a redenção, sobre a cruz, sobre renúncia. O que aproveita o que esse homem fez aí? Ele foi para uma praça pregar contra Maria Marçal, pregar contra Gerson Rufino. De nada adiantou isso que ele está fazendo, nada adiantou a pregação desse homem. Ele foi para a praça cansar a sua garganta, cansar a sua voz. Ninguém vai ser salvo ouvindo ele criticar Maria Marçal, ouvindo ele criticar o Gerson Rufino. Isso aqui é questão de ser inteligente. Se for para uma praça evangelizar, pregue somente o evangelho. Pregue somente o evangelho. Eu fico admirado com a falta de sabedoria das pessoas. Eu fico imaginando, as pessoas passam, por exemplo, pregando em cima de um carro. Aí a pessoa começa a pregar aqui e o carro está andando. Daqui a 1 minuto ela está a meio quilômetro da primeira pessoa que ouviu ela falar. Está evangelizando alguém? Está evangelizando alguém? Não está. Outra coisa, quando você for pregar na praça, pregue numa praça onde tem pessoas paradas te ouvindo. Porque tem pessoas que passam toda hora, ninguém está te ouvindo. Agora vamos analisar o que foi dito por ele. Vamos analisar o que foi dito por ele. O que ele disse sobre cantores que estão se vendendo, cantores que cobram um absurdo para poder cantar, fazer a suposta obra de Deus, é um fato, é uma realidade que acontece no nosso dia a dia. Infelizmente está acontecendo muito. Nós vivenciamos tempos onde os cantores cantam não por amor às almas, não por amor à obra de Deus, não por dom, não por vocação, mas por profissão. É a mesma coisa dos pregadores. Não se prega mais por vocação, mas sim por profissão. Só falta agora os pregadores assinar a carteira, ter carteira assinada como pregador. Só falta isso. Só falta os cantores também ter essa carteira assinada, apesar que tem contrato ali com gravadora. Gente, a Maria Marçal veio do nada, ela veio lá de baixo, da pobreza, da miséria, mas agora ela cobra valores exorbitantes para poder louvar o nome do Senhor. Deus se agrada disso? Eu não posso responder por Deus, mas a minha opinião é que não. A minha opinião é que está errado. Porque a obra de Deus hoje é feita apenas por interesse financeiro. A pessoa abandona o amor e a vocação e começa a trabalhar por profissão. Começa a fazer a obra de Deus por profissão. Isso é algo que Deus se agrada? Eu estou respondendo o que eu penso, o que eu acho. Eu acho que Deus não se agrada. Agora, se Deus se agrada ou não, mas a Bíblia mostra que de graça você recebe, de graça você dá. Wesley, então
O Gerson Rufino, a Maria Marçal deveria cantar de graça? De jeito nenhum. Eles têm família, eles se alimentam, eles se vestem, eles têm músico para poder pagar. De jeito nenhum. Cantar de graça, não. Agora, temos que vigiar nos valores que são cobrados, né? Temos que vigiar nos valores que são cobrados. Eu acho que o pregador não deveria cobrar, não. Agora, cantor, infelizmente, cantor tem muitos gastos. Muitos gastos. Então não pode ser uma ofertazinha. Maria Marçal não pode cantar, o Gerson Filho não pode cantar e levar a banda dele e deixar o pastor abençoar o quanto ele quiser. Não, porque tem músicos, tem muitas despesas. Tem muitas despesas. Agora, o pregador que cobra aí 30, 40, 20, 10 mil, 100 mil, 90 mil, Camila Barros, isso é um absurdo. Uma menina de 16 anos precisou gravar um vídeo para explicar aos adultos por que ela está crescendo. Pense nisso por um instante. Uma adolescente precisou sentar diante de uma câmera e explicar para milhares de pessoas que ela está deixando de ser criança e se tornando uma mulher. Maria Marçal, permita-me, como pastor, pai, alguém que já atravessou muitas tempestades, deixar um conselho para você. Não permita nunca que os aplausos subam sua cabeça, mas também nunca permita que as críticas desçam ao seu coração. Continue ouvindo seus pais e os amando. Continue buscando a Deus de todo o seu coração. Continue guardando a sua essência, porque foi assim que Jesus te chamou. Maria, as mesmas pessoas que hoje falam de você, amanhã estarão falando de uma outra pessoa, mas o seu relacionamento com Deus, esse continuará sendo a coisa mais importante da sua vida e do seu ministério. E a nós, Igreja de Cristo, fica uma reflexão. Que tipo de cristãos estamos nos tornando? Daqueles que acolhem, ou daqueles que apedrejam, daqueles que restauram, ou daqueles que destroem pessoas? Porque a pergunta não é apenas o que Maria Marçal será daqui a 10 anos. A pergunta é: que tipo de igreja estaremos entregando aos nossos filhos, netos, bisnetos, daqui a 10 anos? Uma igreja onde eles tenham coragem de servir a Deus ou uma igreja onde eles terão medo de serem julgados? Essa escolha é nossa e ela começa hoje. Maria Marçal, minhas orações estão com você, filha. Que Deus continue te abençoando e te protegendo.